Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 17 de dezembro. Agora na Espanha, 23 horas e 34 minutos. No Brasil, 19h34, começo da noite. Gente, a BTC, apesar da violência dessa movimentação das últimas horas, segue desenhando aqui o que parece ser uma cunha de uma figura triangular. Porque aquele topozinho do dia 14 de dezembro, onde a gente fez 18.387, basicamente estressou a aresta superior dessa cunha triangular, formando topos descendentes. E o fundo de ontem, onde a gente bateu 16.527, acabou desenhando aqui o que parece mais um fundo ascendente em relação a esses toques anteriores na aresta inferior dessa cunha triangular. Inclusive, o fundo de hoje ficou ascendente em relação ao de ontem. Ontem bateu 16.527, hoje a mínima foi 16.579. Na projeção, a nebulosidade avermelhada estreitou um pouquinho de ontem para hoje, a linha inferior emborcou um pouquinho para cima, o que indicia, é mais um forte indício de que a gente talvez esteja assim, desenhando o bico de uma figura triangular. A gente vai perder amplitude movimentacional. Isso aqui provavelmente vai explodir em direção a essa camada congestional aqui, acima de 20 mil dólares. Na banda de VWAP mensal, ficou bonito de ver. A gente esgarçou a upper aqui com aquele pump do dia 14, onde a gente fez a máxima em 18.317. Buscamos a VWAP do mês 11 e rapidamente a gente veio prestar continência para lower do mês 12, que a gente está desenhando. Lembrando mais uma vez que a banda de VWAP existe para ser trabalhada dentro dela. A gente nem esgarçou aqui a lower. Foi só um beijinho mesmo para prestar continência. A chance de haver um engolfamento amanhã aqui, um abraço do candle de amanhã pelo candle de hoje, é muito grande, já que no final de semana não costuma acontecer muita coisa, o volume diminui. Isso aqui pode evoluir para uma subfigura triangular para voltar a explodir, estressar a upper, eventualmente esgarçar a upper. No intraday foi um reloginho, batia na upper, voltava para VWAP, batia na upper, voltava para VWAP. Hoje eu ofertei só um sinal porque o mercado estava esquisito, fechou rapidamente. Bateu na lower, eu ofertei o sinal, é lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, uma província argentina, a província de San Luís, vai emitir uma stablecoin indexada ao dólar. A hiperinflação argentina está causando essas bizarrices. Agora, uma província argentina vai emitir uma stablecoin indexada ao dólar. E Sam Bankman-Fried não vai mais contestar a sua extradição para os Estados Unidos da América. Pelo visto, ele não gostou do sistema carcerário de Bahamas. Ele está numa prisão que já foi denunciada a organismos internacionais como um dos locais, uma das unidades prisionais da América Central e do Caribe mais insalubres, vamos colocar assim. Enfim, o Sam Bankman-Fried agora de repente quer voltar para os Estados Unidos. Essa unidade prisional onde ele se encontra é infestada de roedores, enfim. Nos Estados Unidos ele corre o risco de pegar 115 anos de prisão. E a semana foi marcada por outras notícias em desfavor do mundo cripto. Uma série de FUDs envolvendo essa investigação criminal contra a Binance e auditorias independentes que abandonaram a análise da prova de reserva de diversas exchanges, justamente porque sem que as exchanges liberem todos os public addresses que elas usam dentro das blockchains, não é possível identificar com precisão a prova de reserva. Por isso que as auditorias independentes estão abandonando esse barco. E Donald Trump, na seara geopolítica e finanças internacionais, Donald Trump, o autodeclarado pré-candidato à próxima corrida presidencial norte-americana, promete proibir os órgãos federais de atacar a desinformação se ele for eleito. Segundo Trump, o Estado não é o melhor intérprete da verdade, muito menos seria autorizado a modular a verdade. Segundo ele, quem tem que distinguir o joio do trigo, né? Saber o que é informação
E o que é desinformação, segundo o Trump, é a própria população. E o Estado não pode ser babá do entendimento da população acerca dos fatos. E um pioneiro da indústria de jogos e realidade virtual, o John Carmack, abandonou a meta Facebook, né? Segundo ele, há uma grande frustração com a estratégia do Mark Zuckerberg. Ele não gostou da estratégia de desenvolvimento e de crescimento da realidade virtual e do metaverso, cuja estratégia foi traçada pelo Mark Zuckerberg, e por haver divergências, ele abandonou. Esse John Carmack é um guru assim, do metaverso e da realidade virtual, e agora o Meta Facebook perde um grande nome no desenvolvimento do seu metaverso. Enfim, gente, o mundo tá maluco. Agora os geólogos e antropólogos pontificaram que uma nova era geológica passa a existir, que é a era geológica que começa com a presença humana na Terra. É a linha do tempo oficial da história do planeta Terra, de rochas mais antigas aos dinossauros até a ascensão dos primatas, da era paleozoica ao período jurássico. Todos os pontos anteriores jamais haviam incluído uma espécie específica para determinar o surgimento de uma nova era geológica. Porém, a presença impactante da nossa espécie, Homo sapiens sapiens, que promoveu a proliferação de plásticos, lixo, concreto e desenvolveu também armas nucleares, criou uma nova era geológica, o Antropoceno, ou a era da presença humana na Terra. Ou seja, gente, desde que a nossa espécie começou a se organizar de forma mais, vamos colocar, profícua, desde que a gente domesticou plantas e animais, criando grandes centros e conseguindo alterar de forma abrupta a natureza, isso acabou impactando na própria história do planeta, e agora o Antropoceno passa a ser mais uma era do tempo geológico. Enfim, o impacto da presença humana na Terra está mudando a história do planeta. E, gente, a BTC segue acumulando, a gente bateu na lower. É bem provável que agora a gente recue em direção a VWAP mensal no patamar de 17.200. A nossa figura triangular que está se formando está ficando muito bem caracterizada. Os shortados devem ter cuidado, porque a gente lambeu aqui a aresta inferior dessa cunha triangular, e a chance da gente estressar a aresta superior na extensão na altura de 17.900, 17.950 é muito grande. Fora que se a gente entrar para dentro da nuvem, a chance disso aqui explodir em direção a essa camada congestional é maior ainda. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise de alguma altcoin, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.